hoje vamos falar sobre as últimas polêmicas de BBB 26. Oi povo, bem-vindos de volta ao canal, eu sou o Lilo e hoje eu resolvi trazer um assunto mais pesado. Sim, hoje eu pretendo falar mais sério, não pretendo fazer piada, porque não tem nada de graça. Não tem nada pra gente dar risada, não tem nada pra gente conseguir relevar sobre o assunto de hoje. Eu demorei um pouco pra gravar esse vídeo porque é algo que me incomodou demais mesmo, e ainda tem me incomodado, porque tá repercutindo ainda e tem muitas questões sobre isso. Vou falar hoje sobre os últimos acontecimentos do Big Brother Brasil, mais especificamente sobre o assédio cometido pelo ex-participante Pedro e o que isso tem repercutido e outras coisinhas mais que tá ali em torno também, tanto dentro da casa quanto fora dela. É importante ressaltar que eu tô trazendo informações que foram coletadas na internet, é tudo com base nessas informações, além das coisas que já foram mostradas em TV aberta. Então não estou fazendo um julgamento jurídico, não estou afirmando nada, estou apenas trazendo informações e colocando minha opinião, obviamente. Caso não seja inscrito ainda no canal, já se inscreve, por favor, ativa o sininho, assim recebe notificação sempre que sai um vídeo novo e tem vídeos novos todos os dias. Então vamos começar falando do participante, agora ex-participante, que na verdade nem é tratado como ex-participante mais, o Pedro Espíndola. Ele se vendeu como um vendedor ambulante, de origem muito humilde, que trabalha desde cedo em construção civil e que faz seus corres para conseguir se sustentar. Ele já tinha deixado bem claro que ele ia entrar na casa e ia perder o nascimento da filha dele. Ele deixou a esposa grávida para participar da casa, dizendo que essa era a oportunidade da vida de transformar a vida deles e que ele precisava muito disso. Contudo, o Pedro já deu declaração, entrevista, falando que ganha em torno de 20 mil reais no mês. Faz a vida? Hoje eu sou ambulante. Na verdade, eu não sou ambulante. Eu distribuo um pouquinho de amor e solidariedade hoje. Ah, aí sim, cara. Tá vendendo rosa há quanto tempo já? 2 anos. Tá tirando quanto por semana? Ó, quanto que entrou esse mês de março? Entrou 20 pila na conta, pai. Você é louco. Tá aqui, Aí. igual eu falei, né? A gente não vende rosa, a gente distribui um pouquinho de amor e solidariedade. Ah, Cara, além de presentear, ela vai ajudar o próximo hoje. É propósito, não é É propósito? propósito, exatamente isso. Tá conseguindo ter uma vida estável? Já conquistou alguns patrimônios aí? Tô com uma casa aqui em Curitiba, tô com 2 carros, tenho um Ford Ka e um Polo, e tô com um terreninho na praia também. O que você fazia antes de vender o amor ali no caso? Trabalhei no frigorífico, desossador, trabalhei de coletor de lixo, pai. Trabalhei de garçom já também. Tá trampo foda também, né? Depois que eu conheci a rua, assim, comecei trabalhando de ambulante, nunca mais quis trabalhar pros outros. Isso não é uma vida tão humilde assim, não é mesmo? Mas enfim, ele entrou na casa de vidro, aqui na região sul. Eu fui lá, inclusive fiz um vlog aqui no canal. Já naquela época eu já dizia, não quero que ele entre. Eu acho um absurdo deixar a mulher sozinha. Não tem explicações pra isso, gente. Ai, mas vai mudar a vida da pessoa. Pode ser que mude agora, pode ser que mude depois. BBB tem todo ano, tem várias oportunidades. Se ele foi capaz de entrar nesse ano, ele poderia entrar em outro ano também. Mas o filho é único. Não tem como perder o nascimento do filho, não tem como não estar lá junto da esposa. Olha tudo que envolve ter um filho, gente. É tanta responsabilidade, é tanta questão. Tem a questão do nascimento ali, do parto, mas o acompanhamento antes ainda, o acompanhamento depois, todo o trabalho que isso gera. Isso não é um trabalho da mãe, da mulher. Isso é um trabalho do casal. Então não tem como tirar essa responsabilidade dele e achar lindo ele tá indo pro Big Brother. Claro que se vendeu aquele discurso de que ele é um pai querendo melhor para sua filha e fazendo de tudo para batalhar e conseguir conquistar a melhor questão para sua filha. Não, não é. Ele tá só querendo curtir a vida dele mesmo. Enfim, conseguiu entrar na casa porque as pessoas votaram querendo que ele entrasse. E aí ele começou a apresentar muitos sinais. Muitos. Ele aprontava, ele pegava as coisas das pessoas sem autorização. Ele pegou a roupa íntima de uma participante e foi estender.
dizendo que era para ajudar, mas por que só dessa participante? Por que que não foi de um participante masculino? Por que que, sabe, tanta coisa assim, e ele começou a criar situações para perturbar. Ele ficava correndo e gritando, ele ficava se fazendo de coitado, ele aprontava com todo mundo, ele causou a eliminação dele, da dupla dele na prova do anjo. Ele conseguiu derramar própolis na roupa da namorada de um participante que ele levou pra lá pra lembrar dela e ele derramou. Como é que se derrama própolis? Abrindo todo o frasco, porque não se usa abrindo o frasco, mas ele abriu todo o frasco e virou. Então não tem como não ter sido intencional. Então foram muitas questões que ele causou lá dentro. Dá licença. Se tiver mal, vai na sala de confessionário lá. Mas já melhorou, já. Já melhorou. Oi? A impressão que me dava, até comentei no outro vídeo, é que ele estava tentando comprar um personagem construído com várias figuras anteriores, como o Prior, como o próprio Buda, causando aquela questão da esposa que estava fora também. Comentei também que a esposa do lado de fora estava com o Instagram renovado, estava começando a crescer também nas redes. Bom dia, eu tô indo agora fazer uns exames, olha isso tanto, gente, ontem o dia foi uma correria, eu fiquei o dia inteiro em reunião, resolvendo um monte de coisinha, pra trazer muita novidade pra vocês. Agora eu vou lá fazer os exames, vou tentar gravar um pouquinho mais da minha rotina, que tá uma loucura também, mas eu vou aparecer mais aqui hoje pra vocês, tá? Então tinha uma perspectiva de que talvez fosse realmente publicidade. Fosse para conseguir espaço na mídia, fosse para conseguir transformar suas vidas dessa forma, com esse discurso. Até porque ele falou mais de 10 vezes dentro da casa que ele já traiu a esposa. Eu traí minha esposa, entendeu? Eu já traí ela. E eu já traí minha esposa. Eu traí minha esposa, então. Isso é um negócio muito forte na minha vida. Eu falei, o bagulho ia abrir. Minha esposa já me perdoou lá fora, é um bagulho íntimo, mas eu já traí minha esposa. Então, eu já traí minha esposa, tá ligado? Eu vou abrir um negócio pra vocês que eu já traí minha esposa, entendeu? É um julgamento... Entendeu? Minha esposa aceitou. Falar tudo, falar até aquele negócio que eu até falo pra vocês aqui. Eu falei, todo mundo já sabe, até falaram traição da minha esposa. Esse foi meu jogo. Você não precisa ficar repetindo isso. Já foi, entendeu? Não precisa ficar repetindo isso. Desculpa. Não tem pra que ficar batendo nessa tecla. Não tem pra que falar tantas vezes. E cada vez que ele falava num tom de coitadismo. No sentido de, nossa, eu já traí minha esposa, pobrezinha. Eu preciso evoluir muito ainda. E as pessoas comprando o discurso de, nossa, que humilde. Ele tá assumindo isso em rede nacional e deixando claro o quanto ele se arrepende. Gente, uma pessoa que se arrepende não fala isso e nem dessa forma. Uma pessoa que se arrepende estaria em casa cuidando da esposa. Uma pessoa que se arrepende estaria lá no nascimento da filha. Uma pessoa que se arrepende estaria, no mínimo, falando com muito carinho da esposa. E não houve esse carinho. O que houve foi sempre citando essa questão de que, eu errei, mas eu vou melhorar. Então é uma promessa vaga, inclusive, e que as pessoas estavam comprando esse discurso. Nos últimos dias na casa, que inclusive foram poucos, né? Ele ficou 5 dias, eu acho, desde que estreou o programa. Muita coisa aconteceu ali, mas também vieram muitas falas. Lembra que o Pedro ofereceu uma bebida para Anitta, que ele foi bebendo, inclusive, enquanto foi levar para ela? Olha a fala que ele deu ali com várias pessoas em volta. Queria deixar ela bem louca. Não. Meu irmão, ele botou a vodka antes. Não, foi tudo embaralhado. Eu só joguei o morango dentro, bati na Mas você coqueteleira. entregou pra ela a bebida? Não entregou. Ah. Não entregou. Não entregou aquilo lá. E aí eu peguei, eu fiz, tem que botar. Queria deixá-la bem louca. Essa foi a frase sobre a bebida que ele serviu para Anitta. Uma figura pública em rede nacional, que tem toda a visibilidade, e ainda assim ele se sentiu confortável de agir dessa forma diante de todas as câmeras, com uma pessoa pública que tem toda uma questão de fandom e tudo mais. Se ele não se importa com isso, imagina o que ele faz fora das câmeras. Imagina o
quanto ele já não usou dessa tática também. Claro que eu não posso afirmar nada, é tudo supostamente, mas se ele foi capaz de fazer isso em rede nacional, com uma figura pública, pensa o que já não foi feito com outras pessoas. Nisso já começaram a aparecer ex-namoradas, já contei no outro vídeo também que ele estava namorando uma menina menor de idade, de 13 anos, enquanto ele tinha 19, o que é crime. Então, supostamente, eles estavam namorando. Supostamente, ele agredia ela verbalmente, fisicamente. Então, tantas questões ali no meio. Só para citar algumas. Supostamente, traiu a ex com a sogra. Espancou a ex de 13 anos. Supostamente, vendia ilícitos. Supostamente, foi denunciado ao Conselho Tutelar por namorar uma menor. Supostamente expôs a intimidade dessa criança. Supostamente enviou um vídeo dele com uma garota pro sogro. E, enfim, entre outros. Ele também tinha comentado um tempo antes que certa participante era muito parecida com a esposa dele e que ele preferia manter a distância, porque como lembrava muito, acabava atiçando ele. Eu até prefiro que eu não nem tenha afinidade aqui, entendeu? Eu prefiro que nem tenha afinidade. Não é que prefiro que não tenha, mas é que... Falar, eu acho ela, com todo respeito, né? Muito parecida com a minha esposa, sabia? É, muito, muito parecida com a minha esposa. Não vou ficar citando o nome das mulheres envolvidas, porque esse vídeo, se for para expor alguém, é para expor os machos escroto, para mostrar como eles são na sociedade. Não é para ficar expondo vítimas, porque não há interesse nenhum que essa imagem seja ligada a elas. Eu quero que a imagem seja ligada a eles. Aí, como se não fosse ruim o suficiente, num determinado dia, essa participante foi até o depósito lá, o almoxarifado, o negócio onde eles guardam várias coisas lá para eles pegarem de utensílios e produtos, para pegar o Babyliss. Ele entrou junto nesse ambiente, um cômodo minúsculo que tem uma única câmera apontada para a porta. Quando ela estava mexendo no Babyliss, ele chegou próximo e disse: deixa eu ver se esse Babyliss funciona. E ele pegou e prensou ela contra a parede, colocando a mão no pescoço dela e tentando beijar. Ah, não, tem. Uai, tem Babyliss super grosso aqui. Ah, não, então eu vou usar. Falaram que não tinha. Deixa eu ver se tá bom esse Babyliss. Que isso? Desculpa, achei que era... Que isso? Nada, achei que você tava querendo dizer alguma coisa. Lógico que não, mas você tá louco. Desculpa, então. Pedro, se controla, calma, pra você não meter os pés pra bagunça antes de se prejudicar. Sim. O que você queria fazer? Ah, queria fazer o que eu tava com vontade de fazer. Você tá doido? Você não tem esposa? Você tá maluco, menino? Dá licença, Pedro. Acho que você tá viajando. Você controla. Meu Deus do céu. Ela conseguiu escapar. Ela conseguiu dizer, tipo, não, né? Tá maluco? E assim que aconteceu isso, ela foi no banheiro meio atordoada, sem entender o que tinha recém acontecido, com aquele choque. Foi tentar continuar a fazer suas coisas e ele foi lá, sentou atrás dela e ficou de perna aberta olhando pra ela. Nisso, ela se sentiu muito incomodada, obviamente, foi pro quarto e não conseguia nem falar direito a situação toda que tinha acontecido, até que ela conseguiu, aos poucos, ir soltando a informação para algumas pessoas que estavam em volta. Nisso, ele chegou no quarto de novo e ficou lá sentado olhando para ela. Gente, isso é de um absurdo. Assim, ó, é inacreditável, porque é realmente a perseguição silenciosa que muitos abusadores fazem. A grande maioria, para tentar calar a vítima, para tentar intimidar, para tentar achar formas de tipo, ó, não fala nada que eu tô de olho. Se falar alguma coisa, sabe que vai vir consequência. É ridículo, é um absurdo, é tenebroso, é assim, ó, sem condições. Nesse momento, ele já deveria ter sido expulso na hora, já deveriam ter acionado a polícia, já teriam que ter feito tanta coisa para proteger a vítima e não foi feito. Então, essa é uma grande crítica que ficou ao programa, que ficou à Rede Globo, que ficou à produção, porque tinha que ter sido tomada uma atitude imediata. Não foi tomada. O que aconteceu foi que o Pedro começou a
zanzar pela casa. E quando tiraram ele do quarto, ele até comentou na cozinha com uma outra participante. Ela pediu, tá tudo bem? E ele, não, tá tudo mal, porque... E ela, o que aconteceu? Ele, aconteceu coisa que não era pra acontecer. Ou seja, totalmente lúcido que ele fez cagada. E ele falou isso só porque ele foi pego. Não porque realmente estava arrependido ou ele se tocou que fez algo ruim. Não. Ele estava numa situação onde ele foi pego. E ele foi até o botão de desistência, apertou o botão e saiu do programa. Nisso, obviamente, o assunto se espalhou na casa e começaram a comentar sobre a situação que tinha acontecido. Um depoimento muito forte veio de uma participante. Essa eu vou mostrar porque eu acho mega importante a fala dela. E ela vai ter muito mais peso do que eu falando qualquer coisa. E a gente que é mulher ainda não tá segura com isso, cara. Você dorme na cama de um homem que você não sabe se pode mexer com você. E aí quem já passou por isso, olha essa situação de novo. E ele tinha pego, né? Ou já... O marido ajudando os mais cedo. Já. Desse? Ontem. Pra estender. Eu já passei por isso. Passei por coisa pior. Cara, Deus não tem cura. Já passei por isso é horrível. Ele fez exatamente o que o homem fez comigo. Tá doido, pô. Encarar assim, ó. Tirar minha roupa, pegar meu peito assim. Eu não pude fazer nada. E aí você chega aqui no Big Brother porque é seu sonho e você acha um escroto pra fazer a mesma coisa. Que ódio. Você não tá segura em lugar nenhum. Lugar nenhum você tá segura com um monte de câmera. Pois é. Até no lugar mais desejado do Brasil, ainda assim. E é exatamente isso. A mulher nunca vai estar segura em lugar nenhum, porque o homem se acha no direito de fazer tudo isso. E este foi o depoimento que o Pedro deu logo depois de acionar o botão da desistência. Faz dias já querendo me segurar pra não ficar olhando os outros, cobiçando os outros. Porque ela é muito parecida com a minha esposa. E daí hoje eu acabei caindo nisso. Olhei pra ela, cobicei ela, desejei ela. E achei que ela tinha dado moral também. Alguns pontos. Primeiro que ele comentou que já fazia dias que ele estava se segurando. Pensa o que se passa na cabeça de uma pessoa que diz que precisa se segurar. Só pensa isso. O quão ele acha que ele tem direito em cima do corpo de uma mulher. O quão ele acha que ele pode tomar qualquer reação de alguém como uma pista de que ele pode atacar uma pessoa. Porque isso é um ataque. Não vem dizer, é só um romance, é só um beijo, é só não sei o quê. É um ataque. Por que ele não pode chegar e conversar com a pessoa se tivesse real interesse e dizer, olha, estou interessado? Ele pode usar as palavras. As pessoas não são burras, elas entendem. Então, se usar as palavras, ele consegue se comunicar. Então, por que ele acha que ele tem o direito de só interpretar o que a pessoa fez, fala, as atitudes, para ir ele agarrar ela? Esse é aquele discursinho ridículo de que a mulher deu bola, de que a mulher estava usando roupa curta, de que a mulher estava olhando para ele, porque só olhar já é o suficiente para autorizar ele a agarrar ela. E assim vai. São desculpas esfarrapadas para inviabilizar o direito da mulher de existir. Porque com isso, ela não tem um direito de existir. Ela tem uma obrigação de servir ao homem. Sempre. Independente da mulher, independente do local, independente de quem esteja vendo. Ele, enquanto homem, vai ter o direito de abusar da mulher. E é assim que se retrata a sociedade, gente. Não é algo específico, isolado. Quantos casos isolados a gente vê diariamente? Quantos crimes cometidos diariamente? E isso só o que é reportado. Porque a mulher ainda é inviabilizada também nessa hora como vítima. Ela não é tratada adequadamente normalmente. Ela é descredibilizada muitas vezes. Ela fica com vergonha dela mesma. A própria participante comentou que ela estava morrendo de vergonha, que esse era o sonho dela de estar no Big Brother Brasil e que cada vez que se falar disso, do sonho dela, vai estar manchado com essa situação. É muito importante que ela e que as pessoas entendam que ela é a vítima.
e que não é culpa dela e que isso não deveria ter acontecido. A produção deveria ter achado alguma forma de impedir isso e também deveria garantir a proteção dessas mulheres dentro da casa. Começa por ali a situação. Além disso, a imagem dela não pode estar associada a isso. Por isso que eu não estou trazendo aqui nome de vítimas, eu não estou trazendo as imagens, não estou deixando aparecer nome nos textos, porque eu acho que a gente tem que falar do criminoso e não da vítima. A vítima tem que tentar seguir sua vida com todo o apoio necessário. O criminoso tem que pagar pelos seus crimes e tem que ser exposto também. E a grande questão é como as pessoas em volta reagiram. Gostei muito de uma frase da Solange Couto, que ela levantou e disse, olha, o Pedro não é louco. Porque louco come cocô, rasga dinheiro, dá porrada na polícia. Por que ele não fez nada com os homens da casa? Por que ele só mirou em uma mulher específico? Por que ele estava fazendo todas essas coisas implicando com as mulheres da casa? Porque ele se sentia no direito. Isso não é loucura, gente. Isso não é transtorno mental, isso não é nada assim. Isso é o machismo, o patriarcado, mostrando que ele se sente no direito, ele se sente no poder em relação a essas mulheres. Mas ainda assim, dentro da casa, logo após a situação ocorrer, estavam vários homens sentados com algumas outras participantes, inclusive a vítima próxima, e essas foram as falas. Eu não deixo de maneira nenhuma de condenar, é terrível o que ele fez, mas eu tenho pena. Eu tenho pena. E é o pior sentimento do mundo é ter pena de alguém. Pior sentimento. É a pior coisa. É que daí a pessoa não tem dignidade nenhuma de se defender sozinha, tá ligado? Um menino novo, Ele vai ficar numa sempre lembrado, família, mas nunca uma mais. mulher que deve gostar dele, porque pelo que ele falou, o negócio aqui. Eu não deixo de maneira nenhuma de condenar, mas vocês sabem que o mas, na língua portuguesa, mostra uma contrariedade de ideia? Ou seja, eu não deixo de maneira nenhuma de condenar, mas vou deixar de condenar. Por quê? Porque ele é um menino, ele não sabe do que faz, ele tem uma família, ele é trabalhador, ele é humilde. Gente, e a vítima ali do lado, vocês estão falando alguma coisa? Não estão falando. Eles estão lá defendendo o agressor. E isso também aconteceu em outro momento. E a gente tem que ter também um pouquinho de Que vai ser pai. humanidade nisso aí, de falar assim, ó, até que ponto Já tem nome? ele realmente foi babaca e até que ponto ele precisa de ajuda. O Pedro precisa de ajuda? Talvez. Não sei. Isso abre mão do que ele fez? Não abre. Não tira a responsabilidade dele. E principalmente, não tira toda a situação causada na vítima. Gente, é para ter pena ou solidariedade com alguém? Com a vítima. Com o abusador, a gente trata criminalmente. Pra gente entender que ele tem que pagar pelo crime cometido. Simples assim. É uma pessoa com histórico, já outras pessoas declarando isso, se mostrando uma pessoa desequilibrada dentro da casa e permitiram chegar nessa situação onde uma pessoa foi atacada, foi agredida e ainda assim estão defendendo o agressor. Ai, porque ele é tal coisa, ai, porque ele tem um problema tal, ai, porque não sei o quê. Não tem como, gente, não dá pra usar esse discurso mais. A própria vítima comentou depois com os colegas ali que ela acabou menstruando fora do ciclo, pra ver o nível de estresse que chegou no corpo dessa pessoa. É ridículo, é um absurdo o trauma que isso gera. E as pessoas tratam com irrelevância, como se fosse mais uma situação qualquer. Por outro lado, o delegado Bruno Lima anunciou que iria denunciar o Pedro no Ministério Público. Ele também foi denunciado na Delegacia da Mulher por conta desse abuso feito em rede nacional. É muito bom saber que algumas autoridades conseguem intervir dessa forma, conseguem colocar o caso para ser investigado, mesmo sem ficar esperando que a vítima vá fazer uma denúncia, que ela vai fazer alguma coisa, sendo que tem provas ali por tudo. Então, é um pouquinho menos revoltante, vou chamar assim, saber que alguém consegue fazer algo, que as equipes políticas também conseguem intervir,
A Fernanda Melchiona, por exemplo, também soltou um relato dizendo que isso é crime e que serão tomadas as providências. Então é mega, mega, mega importante deixar isso claro, gente. É crime. Não tem desculpinha. Não tem querer alegar alguma coisa depois. Eu gosto muito desse post da Pitel, por exemplo, que fala: jamais isentem um homem de sua atitude buscando problemas psicológicos ou abstinência. Homens desgraçados estão aí aos montes. É muito importante que a gente reconheça que eles agem assim por opção. Relataram que é problema neurológico, relataram que ele estava em surto, relataram que ele estava com abstinência de alguma substância, supostamente. Relataram, não fui eu. Mas a grande questão é, e se tiver? Isso vai autorizar ele a assediar uma mulher? Vai autorizar ele a cometer um crime? Não, não pode. É essa a grande questão. Independente do que tenha, não dá permissão para ele abusar de uma mulher. E ainda tiveram algumas pessoas que estavam já em defesa do Pedro, aprontando coisas na casa, como foi o caso do Felipe Prior, que já foi acusado e preso por supostamente, e que ele estava apoiando as atitudes do Pedro, dizendo que ele só tá jogando, não sei o que, as pessoas estão maltratando ele, as pessoas não entendem ele, e aí ele vai fazer isso, né? Seguindo uma mesma linha de raciocínio de outras situações que o próprio Prior já passou. E relataram que uma participante estava implicando com o Pedro, porque ela estava batendo de frente com ele, não estava deixando ele fazer tudo o que ele queria. Ele falou que ela tinha feito uma macumba para ele, que daí por isso ele sentiu dor de garganta. E ela foi na onda. Ela disse, eu sou macumbeira, sou bruxa, eu sou não sei o quê. Então tá, cuida desses dentes aí que vai cair tudo. Cuida da tua vidinha, me avisa se acontecer alguma coisa, porque fui eu, hein? Ele só ia pra cima das mulheres. E aí o marido da Larissa Manoela, André Luiz Frambach, já estava criticando essa participante que estava batendo de frente com o Pedro. E aí uma internauta comentou, mas você fala exatamente o quê? Porque ela sempre foi incisiva de falar alto, mas eu acho coerente as ações, principalmente a desconfiança com o Pedro. E ela foi a primeira a pontuar o mau caratismo. A resposta dele foi, nem fala desse moleque, não tem, por que trazer esse nome para essa pauta. Não tô falando dele e nem quero falar, só nojo. Ótimo. Agora, sobre essa situação, talvez ela tenha enxergado rápido, porque talvez dentro dela também há algo desse mau caratismo também. Por isso viu tão rápido. Ou seja, a pessoa que já estava vendo que o Pedro não era uma pessoa decente, não era uma pessoa boa, que ele estava aprontando, só teria identificado isso porque ela também é mau caráter. Então, se uma pessoa identifica isso e bate de frente, é porque ela é mau caráter, é isso? Gente, faz favor, vai achar outra forma de desmerecer as pessoas? E nesse caso em específico, eu vou citar o nome, que é a participante Ana Paula Renault. Porque eu quero constar também que ela já identificou outra vez na edição de 2016, enfim, o BBB 16, ela participou e ela já identificou que lá também tinha uma pessoa abusadora. Dá uma olhada nisso aqui. O erro histórico de desacreditar mulheres difíceis. E, para trazer verdade para nossa reflexão, eu preciso te contar uma história que talvez o Brasil já tenha esquecido. Mas ela expõe um erro que a gente comete até hoje. Em 2016, a Ana Paula Renault entrou no BBB e incomodou muita gente. Porque ela não era uma mulher boazinha. Ela era firme, explosiva e, principalmente, atenta. Na mesma edição tinha um homem chamado Laércio, de 54 anos, que começou com uns papos muito estranhos, falando que gostava de novinha e citando idades, 18, 17, 16... Namoro com uma mulher de 16 e outra de 17. E com o tempo o comportamento piorou. Ele encarava as meninas mais novas da casa o tempo todo. E enquanto o povo normalizava, a Ana Paula via aquilo como um sinal de alerta. Um dia, depois de uma festa, Ana Paula chegou no quarto e deu de cara com o Laércio na cama, dormindo só de cueca e destapado. Ela ficou furiosa. Vamos colocar uma roupa? Você está no quarto com duas mulheres, eu quero você vestido. Tampa a roupa!
Agora! Agora! E foi suficiente para todo mundo na casa tratar ela como uma exagerada e muita gente aqui fora que estava assistindo o programa pensar da mesma forma. Porque a sociedade não julga só o que a mulher diz, mas julga o tom que a gente diz. A Ana Paula disse para eles se enfrentarem num paredão para descobrir quem que estava certo nessa história. Você vai pra esse paredão, tomara que vai comigo, você vai ver o tanto que você é nojento. Nojento! O paredão chegou e em todas as pesquisas dava a Ana Paula para sair. Só que o que aconteceu? Uma pessoa achou no Twitter uma conta do Laércio. E nessa conta existiam publicações bem pesadas sobre pedofilia, gostar de meninas jovens e daí para pior. Por esse motivo, ele saiu com somente 54%. Vem pra cá, Laércio. Era para ter saído com 90%, né, gente? E vem o detalhe que humilha o Brasil inteiro. 2 meses depois do final do programa, o Laércio foi preso, condenado a 12 anos por estupro de vulnerável. Ele deu bebida e abusou e levou para a cama à força uma menina de 13 anos. O designer de tatuagens Laércio de Moura passou a noite no centro de triagem em Piraquara, onde dividiu a cela com diversos tipos de criminosos. A denúncia partiu de uma jovem. Ele continua preso até hoje. Muitas vezes a mulher tá certa. Ela só não é agradável e mansa o suficiente para ser ouvida. Perturbador, gente. Muito perturbador. A Ana Paula já tinha identificado esse comportamento lá atrás. Ela identificou uma pessoa parecida, pelo jeito, nessa edição também. E as pessoas ainda ficavam contra ela. Na conta do Twitter, foi publicada essa nota logo em seguida da desistência. Não há sequer como fazer nota de retratação. Se postarem depois de mim ou se simplesmente apagarem, estarão apenas passando pano. Não existe justificativa para o que ele fez. Saio deste perfil aliviado porque paciência tem limite, e esse limite já foi ultrapassado. Que ele resolva aqui fora com as consequências da merda que fez. Que a esposa dele abra os olhos. Pelo pouco que tive contato, ela é a verdadeira vítima de toda essa situação. Boa noite a todos e se cuidem. Isso um administrador da conta dele postou. E depois, a empresa que cuidava dessa assessoria dele disse que não foram eles que postaram, que a conta foi hackeada a princípio. Acho muito difícil, tá? Ai, achismo meu, mas assim, muito difícil. Eu tenho mais uma ideia mesmo que eles não querem associar o nome deles ao Pedro. Só isso. Até as últimas informações, a esposa de Pedro disse que ele não procurou ela ainda, que ela vai se separar, que ela vai cuidar da filha sozinha. E os familiares alegaram que Pedro estava em surto, que chegou em casa, não reconheceu o pai, não reconheceu irmãos. Ai, gente, é difícil de acreditar. Só que, independente de questão de saúde, independente de questão religiosa, porque Pedro também já estudou para ser pastor, que fique claro. Independente de qualquer situação, ele tem que responder pelos crimes dele. Ponto. E isso retrata muito a situação do Brasil. Depois de tudo que aconteceu, depois de ter sido exposto tudo isso, olha o perfil do Instagram do Pedro. Ele aumentou consideravelmente o número de seguidores. Olhando hoje, 21 de janeiro, que eu demorei para gravar o vídeo, que eu não estava em condições de falar sobre isso, eu venho olhar, tá com 199 mil seguidores. E crescendo, tá? Cada dia mais pessoas seguindo ele. Cada dia mais pessoas dando voz para uma pessoa como essa. Cada dia mais pessoas se compadecendo do pobrezinho do Pedro. Enquanto a participante, já traumatizada, continua no jogo. E tendo a assistência do programa, sim, mas ainda assim nada vai apagar isso que aconteceu com ela. E isso não é um comportamento só do Pedro. Ah, teve mais gente que assediou? Não fisicamente. Mas olha o tipo de comentários. Eu vou mostrar só um, tá? Não vou mostrar outros, porque eu já tô assim, enjoado. Mas eu vou mostrar um comentário que surgiu recentemente enquanto estavam discutindo estratégias de jogo. Tá comigo, tá ligado? Só que o que acontece? Uma mina, com a cabeça dela, um mundo totalmente à parte. Mina é virgem, mano. A mina não tem essa
abertura de mundo. Tá ligado? Pra ela é difícil se relacionar com um cara duro que nem nós. Tá ligado? Cara, é duro pra caralho se relacionar com meu pai, mano. Agora me diz, o que as relações sexuais de uma pessoa têm a ver com ela ter capacidade de relacionamento social, de ela ter capacidade de critérios, de ter capacidade de pensamento crítico, de ter capacidade de opinar sobre alguma coisa? Por que que a mulher é jogada nesse limbo de que, sabe, eu não consigo achar explicações. Pra mim é só uma atitude nojenta, uma atitude asquerosa, é uma atitude que tem que ser reprimida, não dá pra ficar passando pano. E esse participante que falou é o Matheus Moreira, aquele participante que estava contra o Pedro na Casa de Vidro aqui do Sul. Eu tento muito, muito, muito torcer pro pessoal do Sul quando entra na casa, mas é muito difícil, gente. Não conte com minha torcida, eu sei que não ia contar de qualquer forma, porque eu não sou bem-vindo nesses grupinhos de vocês, mas deixo claríssimo aqui, não conte com minha torcida. Espero que saia logo do programa, espero que seja esquecido pelo público, porque eu realmente não quero que pessoas assim tenham voz na sociedade, tenham voz na internet, tenham voz diante de várias situações. Mas é isso, gente. Sei que o conteúdo hoje foi mais pesado, mas é algo que precisa ser falado também. Deixa aí nos comentários o que vocês pensam sobre o assunto. Lembra de curtir esse vídeo e compartilha com todo mundo para ajudar o canal a crescer, mas também para espalhar informação sobre esse tipo de conteúdo. Eu acho que é importante a gente falar sobre esses abusadores, sobre as coisas que estão acontecendo, para que não se repita. Ou para que pelo menos a gente consiga se proteger de alguma forma, principalmente que as mulheres consigam ter local de fala, ter voz, ter algum empoderamento de conseguir buscar ajuda. Não se calem. Busquem ajuda, gente. Não fiquem caladas. Esses abusadores não podem passar impunes. Eles agem com uma certeza de que nada vai acontecer com eles. E muitas vezes não acontece. Então, quanto mais se fala sobre o assunto, mais a gente fica de olho, mais a gente consegue inibir essas situações. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!